Você pode se sentar. Tempo precioso hoje, um tempo da gente se colocar na presença de Deus, da gente participar da ceia aqui juntos, nessa segunda-feira curitibana. Eu edito ali os vídeos do culto depois. Fazia tempo que eu não falava, né? Hoje está frio, hoje está calor, hoje está... Essa semana diz que vai ser um pouquinho de tudo, né? Para você que gostou de frio, hoje estava frio. Mas diz que até o meio da semana, você que gosta de calor, vai estar calor. Isso é povo de oração, né? É Deus ouvir e falar, não, eu vou deixar a semana um pouquinho no gosto de cada um, né? Que aí vocês ficam felizes, em paz, assim, vai ser muito legal. Mas uma boa noite para vocês, uma boa noite para você que está assistindo a gente de casa. A gente está seguindo na nossa campanha do Viver Jesus, e assim a gente poder entender mais a cultura de Jesus. A forma como ele conduzia as coisas, aquilo que ele alinhava as coisas, a forma como ele agia diante das coisas. E hoje a gente está chegando ao nosso último encontro desse daqui, tá? Se você acompanhou ali a série toda, você tem toda essa série gravada, o pastor Michel pregando, é sensacional. Nas segundas a gente foi seguindo ali também, trazendo algumas coisas sobre o mesmo assunto. Nas semanas devocionais ali foram indo também. Você acompanhou lá também no aplicativo as devocionais que tinham. Tenho certeza que foi um tempo muito bom para a tua vida. Mas olha só, antes da gente começar aqui, eu queria convidar você para a gente poder orar junto e colocar esse tempo diante de Deus. Senhor Deus, obrigado por esse tempo na tua presença, Pai. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor que se derrama em nossas vidas. E Pai, obrigado por esse tempo, essa campanha toda, Pai. Possamos aprender mais de Ti, ouvir mais a Tua palavra e principalmente trazer à nossa vida valores, ó Pai, do Teu reino. Nessa noite especial que eu te peço, Senhor, que o Senhor sonde o coração de cada um de nós aqui, Senhor. Leve embora o que não pertence de Ti. E eu te peço, Senhor, se alguém entrou por aquela porta com o coração apertado, aflito, preocupado com algo, que a tua paz, que excede todo entendimento, se derrame sobre a vida dessa pessoa. Mas se alguém, ó Pai, ouvindo essa palavra agora, está feliz, cheio da tua presença, que essa alegria transborde ao coração de todos os que estão aqui, Senhor. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado. Olha só, a gente vive dias onde muitas pessoas falam, opinam, têm as suas opiniões sobre as coisas. Cada um pensa uma coisa, vai lá e faz o que? Grava um vídeo, posta alguma coisa. Você tem um entendimento sobre alguma coisa, você quer falar, você quer se expressar. Você vai e faz isso, não faz? Às vezes o que pode acontecer, a gente vive uma cultura de um cancelamento também, que pessoas não concordam com o que você fala e de uma forma de um hate forte em cima de você, discorda do que você fala. Mas ainda assim, você tem um alcance precioso através das tuas palavras. Aquilo que você fala repercute de uma forma preciosa ou muitas vezes não. A gente vive num tempo que aquilo que a gente entende, puxa, isso é importante para mim. De alguma forma, você fala e isso chega a algum lugar. Seja a gente que dá aula ali para os meninos, nos treinos, e os alunos nos escutam, seja de várias formas. Você já parou para pensar nisso? Que aquilo que você fala repercute em algum lugar? E aí você vai falar assim, mas eu não falo muito, eu sou mais quieto, eu falo pouco. Mas mesmo no pouco, aquilo que você fala faz diferença na vida de alguém. Olha só uma coisa importante, a gente vê que Jesus também apresenta um modelo para que a gente fale, para que a gente proclame, para que a gente diga algo. Porque muitas vezes aquilo que a gente fala o que vem na cabeça. Existe uma frase antiga de uma ordem franciscana que diz, pregue se necessário, use as palavras. Eu ouvi muitas vezes isso. Isso fala sobre o teu caráter, sobre a tua atitude. É um pensamento importante onde você olha e fala assim, puxa vida, eu tenho que viver aquilo que eu falo. Mas olha só, a gente vai ver em Romanos 10, capítulo versículo 17. E ele vai falar que a fé vem pelo ouvir.
Então, se você adotou e fala assim, eu não falo quem é Jesus porque minhas atitudes falam mais que todas as coisas. As atitudes têm que falar, têm que ser verdadeiras, mas tem que sair da sua boca. A boca fala o que o coração está cheio. Se teu coração está cheio da presença de Deus, o que tem que sair da tua boca tem que fazer parte dessa presença. Jesus, de uma forma muito preciosa, num tempo muito complicado, como a gente vai ver aqui, usou essas palavras. Aquilo que saía da boca dele refletia diretamente o que era a vontade de Deus para a vida das pessoas. Abre sua Bíblia comigo. Marcos, capítulo 1. Você vai pegar ali o Novo Testamento, Mateus, Marcos, o segundo livro. E bem no capítulo 1, bem no comecinho, a versão que eu tenho aqui é a NVI, ela pode falar algumas palavrinhas diferentes da que você está acompanhando, mas conta exatamente a mesma história, não vai divergir do que você está lendo ali, tá? Acompanha comigo o texto, vou começar ali do 14 até o 20, tá? Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, e eles estavam num barco, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles os seguiram, deixando seu pai Zebedeu e os empregados do barco. Aqui é um trecho pequenininho, é uma história interessante para a gente olhar e observar. Jesus está iniciando o seu ministério da sua forma pública. Já havia muitas coisas acontecido, mas a partir dos seus 30 anos ele começa a fazer algo com uma intensidade muito maior. Aqui ele começa, como a gente viu no sermão passado, a gente falou sobre a cultura do discípulo. Aqui ele começa a formar os seus discípulos. Mas você vai falar, então é parecido com o que você falou semana passada? A cultura do discípulo é aquele que segue, é aquele que forma. Aqui a gente está falando sobre a proclamação. E quando a gente falou sobre discípulo, talvez você ficou a semana pensando assim, puxa vida, será que são meus filhos? Será que é a minha família? Será que é os meus amigos do trabalho? Será que são as pessoas que eu caminho no meu dia a dia? Será que são as pessoas que me ouvem? Hoje nesse texto, quando a gente fala sobre a cultura da proclamação, a gente está falando não sobre as pessoas que você junta à sua volta, mas o que é que você fala, o que é que você vive. Jesus estava vivendo um tempo difícil. João Batista tinha acabado de ser preso. João Batista era a voz que clamava no deserto. Era o profeta que dizia que o Messias viria. O povo naquela época estava esperando o Messias, dizendo, nosso Salvador está chegando. Chega um homem que apesar da sua vida vivida até 30 anos, esse profeta é preso. E esse homem do qual ele falava diz, eu sou esse Messias. Imagina o que isso gerou no coração dessas pessoas. Imagina que o João estava preso por estar falando essas coisas e vivendo essas coisas. Jesus toma essa atitude num momento difícil. Num momento que às vezes a gente para e fala assim, peraí, o povo está aguardando, então talvez vão me julgar. Peraí, eu vou falar uma coisa e meu primo acabou de ser preso. Ele só estava falando sobre alguém que viria, já se complicou. E eu vou dizer que eu sou o Messias. Talvez você olhe e fale assim, puxa vida, proclamar é difícil, tá vendo, pastor? Por isso que eu gosto daquela linha do pregue se necessário e use as palavras. Que aí eu sigo quietinho a minha vida, cuidando da minha vida, das minhas coisas. E se alguém vê Jesus através de mim, amém. Sabe, esse texto vai mostrar algo um pouco diferente para a gente. Versículo 14 diz que depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas. Você sai dali da região de Jerusalém, você atravessa, passa a região de Jericó, você chega em Tiberíades, uma região onde tem o mar da Galiléia. Tudo que acontece em volta de Jesus é nessa região. Desde essa parte principal começa a multiplicação dos pães, Cafarnaum. Você dá a volta até o outro lado, onde você tem a terra dos Gerasenos, ali conhecido como Gadara, a terra do Gadareno, da onde a gente vê ali na Bíblia, onde Jesus expulsa o demônio daquele homem.
Antes de dar toda essa volta, de fazer com que tudo isso acontecesse, Jesus começa a levantar homens para caminhar com Ele. E sabe, era um tempo difícil. E a gente vê que proclamar, sabe, falar aquilo que Deus coloca no nosso coração, às vezes a gente fica esperando o momento mais tranquilo. Às vezes a gente olha e fala assim, é no momento que tudo está em paz. Agora eu estou vivendo uma grande tempestade, agora eu estou passando um momento difícil. Quem tem que falar de Jesus para mim são as pessoas e não eu para elas. Mas como é tremendo num momento difícil, aonde você entende que é só você e Deus. E aí você poder falar quem Ele é na tua vida. E talvez aqui nessa noite, sentado, alguns de vocês eu já escutei várias vezes, tem histórias tremendas a contar. Muitos de vocês viveram coisas tremendas com Jesus. E falar quem Ele é na tua vida é muito importante. Talvez, aqui como nesse momento de Jesus, o tempo era difícil. A expectativa das pessoas era diferente. Não era nele que eles estavam esperando o Messias. Sabe qual era a expectativa deles? Um poderoso rei. Alguém que chegaria num trono de ouro, de um berço de ouro. E seria alguém impondo como as coisas deveriam ser. E eu falo para você, muita gente espera isso, né? Sabe, Jesus veio como um homem simples, filho de um carpinteiro. Mas aqui diz que ele falava as boas novas. O que é as boas novas? Eram notícias novas, eram coisas. Ali ele fala das verdades do que Deus tinha para a humanidade. As boas novas era porque as pessoas estavam crendo em coisas que não iriam acontecer. As pessoas estavam crendo em coisas antigas, que foram sendo distorcidas. Ali Jesus traz boas notícias, mas novas notícias. Ali ele vai falar sobre a graça, ali ele vai falar sobre o amor de Deus. Ali ele vai dizer o quanto Deus amava as pessoas. Haviam homens naquele tempo na terra que defendiam as leis. E a tua relação com Deus era baseada nessas leis. E o cumprimento dessas leis é que te proporcionava uma relação com Deus. Jesus vem dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso deu problema? Isso deu problema. Alguns homens doutores da lei falaram, quem é você? Você está acima da lei, maior? E Jesus fala que ele não vem acima da lei. Ele vem para ensinar às pessoas um novo mandamento. Amai a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento. E amai o teu próximo como a ti mesmo. Para a gente olhar e entender que essa fala não veio num momento tranquilo. Isso veio num momento de perseguição, isso veio num momento de indiferença. Isso veio num momento em que o coração se aperta. Pouco mais à frente daqui de onde eles estão, eles vão seguindo o mar da Galileia. E mais à frente tem um milagre da multiplicação dos pães. Se você prestar atenção no texto, vai perceber que aqui João tinha sido preso. Mas lá na frente, quando há a multiplicação dos pães, o texto diz que João havia sido morto. Entenda, aquilo que ele foi preso aqui, aquele tempo que Jesus vivia, segui-lo se tornava algo prejudicial. Segui-lo parecia loucura. E sabe, ele chega para aqueles homens que eram pescadores. E ele chega para os dois primeiros e fala para os irmãos assim, larga as suas redes. Eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Aquilo que ele proclama para aqueles homens era algo novo, baseado no que eles faziam, baseado no que eles conheciam, baseado no que eles viviam. Jesus não apenas estava dizendo a verdade, mas ele era a verdade ali. E aí eu fico pensando, você largaria a rede? Chegasse alguém do seu lado e falasse assim, ei, larga o seu kart, que eu vou te fazer um piloto de Jesus agora. Você falou, deixa eu dar uma volta, a pista tá legal. Jesus, aguenta aí, pega um kart para você. Vamos dar um rolê junto comigo. Às vezes, como a gente tem a ideia de Jesus, hoje é diferente, como um Deus. Mas naquela época era como um homem comum. Então não era algo tão fácil. Aí você fala assim, puxa, mas ele era Jesus, ele era Deus. Ele tinha o poder da persuasão e do convencimento. Não. Tanto é que ele usa uma analogia própria, direta. Larga as suas redes e eu os farei pescadores de homens. Para que eles entendessem, porque pescar não é fácil. Já foi pescar? Pescar não é fácil.
Talvez você foi em algum pesca e pague, às vezes a gente se bate até no pé. Eu já fui em pesca e pague e não peguei nada, então às vezes é até difícil. Mas dentro dessa dificuldade da pesca, que muita gente vai ver adiante na Bíblia, ele está dizendo que isso não vai ser fácil. Isso vai ser difícil, mas o propósito ia ser diferente. E eu fico olhando para essa cena e falo, puxa, um tempo difícil, uma analogia difícil, falando para homens que tinham um trabalho difícil. E ele está dizendo, deixa a tua família, como disse para os outros dois irmãos. Por que será que eles deixaram? Eu tenho uma teoria minha. Eu baseio que o amor nos olhos de Jesus era tão grande. Era algo tão grande a forma como ele falava, a forma como ele se expressava, aquilo que ele os convida, era algo tão precioso nos olhos dele. Jesus passava a verdade nos olhos, que aqueles homens deixaram as suas redes. Aí você fala, aí sim, né? Assim aí até eu. Mas aí que tá. Muitas vezes a gente só segue a Jesus nos tempos difíceis. É quando a gente não tem mais a rede na mão. É quando a gente não se enxerga mais como pecador, como pescador. É quando a gente não se enxerga mais, que não tem mais nada a se agarrar. Então Jesus se torna o caminho. Sabe? Todos nós nos colocamos diante de Jesus. A gente vivemos um tempo aqui da ceia que foi precioso. Mas eu falo para você, aquilo que Ele nos chama é para proclamarmos desse amor. Esse mesmo amor nos olhos que moveu a vida daqueles pescadores, é o mesmo amor nos olhos que nós devemos ter. É a mesma forma mesmo nos tempos difíceis, que a gente precisa às vezes lutar contra um dia ruim. Às vezes precisa lutar no nosso coração contra uma batalha, porque muitas vezes só proclamamos o Evangelho quando queremos alguma coisa. Então eu vou fazer uma troca. Estou precisando tanto disso. Jesus, eu vou começar a falar de você. E aí, quem sabe, coisas aconteçam na minha vida. Não se baseia nisso. Se baseia que aquele mesmo homem que estamos falando da Bíblia, com o mesmo amor nos olhos, está falando ao teu coração, para você deixar as coisas do mundo, para você deixar as coisas que te fazem mal, para você deixar as coisas que te fazem sofrer. E muitas vezes você fala, puxa, mas tem coisas preciosas na minha vida. Mas tem coisas preciosas que a gente não solta. E aquilo nos machuca. Porque é precioso para a gente, mas não é precioso ao reino dos céus. É valoroso para a gente, mas não é valoroso ao reino dos céus. Existem verdades, Jesus é a verdade ali falando, que são tão importantes na nossa vida, que a gente para e fala assim, eu tenho deixado as circunstâncias calarem a minha fé? Eu estou esperando dias melhores para que aí eu possa falar do amor de Deus? Ou a minha confiança depende do cenário à minha volta? Eu preciso de um bom ambiente, um bom lugar, uma boa circunstância e um bom momento para dizer que Deus ama você. Não é assim que funciona. Você precisa com que aquele amor nos olhos de Jesus chegue até a sua vida. E seja qual for o momento em que Ele fala contigo, você possa falar o quanto Ele é precioso. Você vai ser tentado a falar de você. Você vai ser tentado a dizer algo de você mais importante que Jesus. Mas falar da gente faz diferença na vida de alguém? Às vezes um amigo, às vezes alguém que está tentando alguma coisa com você. Às vezes alguém que precisa de você. Vai olhar para a sua história e achar sensacional. Mas sabe, às vezes contar a sua história através do que Jesus fez nela se torne uma proclamação do Evangelho preciosa. Sabe por quê? Você vai estar falando uma verdade que você viveu. Mas aquilo que você conta, o poder não vem de você. A manifestação não vem de você, a honra não vem de você, a glória não vem de você. Vem da presença dEle. E por que isso é importante? Porque você está falando assim, eu já ouvi isso milhões de vezes, pastor. Porque a proclamação anuncia uma urgência espiritual. Olha que interessante, o versículo 15 fala, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se dos seus maus caminhos e creiam naquilo que é novo de Deus na sua vida. Você fala, desde lá Jesus estava dizendo que o tempo era próximo.
Eu recebo muita gente ali na minha sala, que as pessoas vêm perguntar sobre Apocalipse. Os sinais dos finais do tempo, o cumprimento da profecia, a visão de João sobre o fim dos tempos. E muita gente vem e fala assim, cara, tá vendo aquele sinal, tá vendo a cor do cavalo, tá vendo a cor disso aqui? Esse é o sinal. Jesus está dizendo desde lá de trás, arrependa-se, o tempo é próximo. Você está falando assim, então ele errou. Porque o tempo não foi tão próximo, estamos falando em mais de 2000 anos. Mas olha uma coisa interessante, você é eterno? Quem estava lá com Jesus naqueles 2000 anos, está vivo até hoje? Está do lado da gente dizendo, ó, eu estava lá quando Jesus falou, não aconteceu nada até agora. Quando ele fala sobre esse tempo próximo, ele está falando sobre a nossa limitação da nossa vida. Talvez o tempo não é próximo para aquilo que está lá no futuro, mas é muito próximo para aquilo que é o nosso presente. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, nem a hora de hoje, nem o minuto seguinte. A gente crê na nossa força, a gente crê no nosso poder, a gente crê muitas vezes na nossa oração, no poder da nossa oração, dizendo, Deus, agora não é a hora de você me levar. Eu preciso seguir adiante, eu preciso fazer isso, eu preciso conquistar aquilo. Mas talvez também você olhe e fale assim, puxa vida, então o meu temor ao Senhor vem pelo meu medo da morte? Vem pelo meu medo que a vida se acabe amanhã? Não. Quando a gente olha sobre essa urgência, as boas novas, é que isso no nosso coração traz uma transformação. Viver pelo medo não é vida para ninguém, é viver coagido. Viver pelo medo do amanhã, sendo que eu posso viver pela certeza do amanhã. Porque eu digo uma coisa para vocês, a vida carnal ela é passageira, mas a vida espiritual ela é eterna. E aí as coisas se tornam um pouco mais cuidadosas. E a gente começa a olhar e entender que viver essas boas novas, proclamar o Evangelho, olhar para esse amor de Jesus na nossa vida, faz algo maravilhoso que está por vir. Não é mais sobre as coisas que te feriram. Não é mais sobre as coisas que você acha que tinha que ser. Mas sim pela certeza que se acabar hoje, acabar amanhã ou acabar depois, a presença do Senhor Jesus está contigo. Ele é o Deus eterno, imortal. E às vezes a gente olha e fala assim, puxa vida, se eu olhar para isso eu vou entender que tem pessoas que eu amo muito. Tem pessoas ao meu lado que eu tenho um prazer muito grande de caminhar junto. E essas pessoas conhecem o amor de Deus através da tua vida? Essas pessoas conhecem esse amor maravilhoso de Jesus que tem falado ao teu coração? E aí você fala, eu preciso compartilhar isso. Eu preciso dizer para quem eu amo. Eu preciso dizer para quem eu vivo. Eu preciso dizer para as pessoas que estão à minha volta que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Talvez você vai falar assim, puxa pastor, mas aí talvez eu vire um fanático que só fica gritando e falando coisas que as pessoas não entendem. Não é sobre isso. Aqui quando a gente olha essa brevidade, nessa urgência, a gente começa a ver que a necessidade daquilo que a gente fala tem que estar centralizado no reino de Deus. Se eu pedir para vir alguém aqui contar uma história do seu dia, coisas maravilhosas devem ter acontecido. Ou às vezes você vai subir e fala, pastor, é segunda-feira. Meu Deus, ou semana, podia ser sexta amanhã. Você vai ter uma história para contar. Porque você está vivo. Enquanto você estiver vivo, uma história está sendo escrita. Mas sabe, a história que está escrevendo da sua vida tem a ver com o reino de Deus? A história que você está desenhando tem sido sobre você e os seus desejos? Ou sobre os valores do reino sobre a tua vida? Porque eu vou falar uma novidade para você. Tudo aquilo que tem a ver com o reino dos homens, no momento em que sua vida se acaba, também fica por aqui. Quando a gente começa a ler Eclesiastes, é tremendo ver Eclesiastes. Salomão, na sua profundidade de sabedoria, começa a falar sobre tudo aquilo que a gente luta para ter, para que o outro rei vai ter. Sobre as coisas que a gente constrói para que o outro viva. Quando a gente começa a falar sobre coisas do reino, você constrói coisas do seu dia a dia.
Você luta pelas coisas que você quer, você busca os sonhos, mas os valores do reino, na verdade, fazem parte do seu dia a dia. As coisas que você necessita para tocar o seu dia, hoje está frio, você precisa de uma blusa, precisa de uma calça. Você vai sair daqui, você vai para casa, os lugares, as coisas que você tem, a família à sua volta, são coisas preciosas. Mas se torna ainda mais verdadeiro quando os valores do reino vêm até o teu coração. Quando você começa a olhar e falar assim, o corpo vai acabar um dia, mas o espírito é eterno diante da presença de Deus. Quais são os valores do reino sobre a tua vida? Muitas vezes a gente vai olhar e falar assim, são sobre as coisas que eu faço. São coisas que eu construo. Mas aí que está. A nossa fé não vem pelas nossas obras. Não é pelo tanto que eu faço que minha fé se fortalece. E sim por aquilo que eu faço. Não é pela quantidade de coisas que tornam uma moeda, um crédito no céu, onde você vai ter as suas coisas. Mas sim qual era a verdade naquilo que você fazia. Quando você proclama o Evangelho, você não cria uma moeda no céu. Quando você proclama o Evangelho, você traz a verdade para o teu coração. Isso é muito mais precioso na tua vida. Às vezes, olhamos de uma forma que a gente fala assim, puxa vida. Então, quando eu começo a proclamar o Evangelho, a minha história, a minha fala, aquilo que eu digo, tem que representar as coisas de Deus. E aí eu falo para você, versículo 15 vai falar, arrependam-se e creiam nas boas novas. Você vê como era simples. Jesus não estava contando uma longa história. Ele não disse quem ele era, de onde ele vinha, o que ele ia fazer, quais eram os planos, e aí ele desenhava, e aí trazia alguém que justificava o que ele falava. Ali ele estava falando algo mais simples. Eu gosto muito, sou adepto daquilo que a gente chama de teologia prática. Eu leio a palavra e eu digo assim, o que é que isso se aplica na minha vida? Eu gosto disso. Eu acho que quando a gente olha dessa forma, eu não fico criando coisas na minha cabeça de como será que isso está sendo dito. Mas eu olho e falo, como é que isso se aplica no meu dia a dia? E eu acho tremendo, porque cada um de vocês tem um dom especial. Cada um de vocês tem algo especial que Deus colocou na mão de vocês. E eu falo, muitas vezes baseamos os nossos relacionamentos, as nossas amizades, naquilo que as pessoas podem oferecer para a gente. Então eu vou ser amigo de Jesus porque Ele me oferece a salvação. Olha, quando a gente começa a basear as pessoas à nossa volta, quem a gente anda, no que é que elas carregam diante de Deus, a tua vida começa a ficar muito mais preciosa. Eu tenho amigos que andam de kart, é precioso estar com eles. Eu tenho amigos que lutam, é precioso estar com eles. Tenho amigos que andam de moto, é precioso estar com eles. Eu tenho amigos que jogam bola, e como é precioso estar com eles. Isso que eles fazem, na maioria deles, eu consigo ver uma preciosidade do que Deus colocou na mão deles. A gente estava aqui sentado, estava o seu João, estava o Tom ali, eles subiram para o ginásio. São os líderes talvez mais antigos que a gente tem no ministério. São pessoas que já moveram o futebol, já moveram o basquete, já botaram o pé no vôlei, já fizeram um monte de coisa com a gente, já montaram célula. E sabe, quando eu estou pertinho deles, eu vejo esse amor que Jesus pôs na vida deles. Primeiro, para a minha vida. Quantas vezes uma ligação, um abraço, uma oração foi transformador na minha vida através desses homens. E aí eu falo para você, quantas vezes Jesus falou com você sobre a vida de alguém? Para que você fizesse algo, para que você movesse algo, para que você intercedesse. Às vezes você nem fala com a pessoa, Deus fala, levanta e ora. Você fala por quê? Quando você fala por quê, já bagunçou tudo, né? Às vezes a gente para e fala, Senhor, eis-me aqui. Estou à tua disposição, o teu mover. O Senhor me levantou para interceder. A oração é algo precioso a se carregar quando Deus coloca na tua mão. Interceder por pessoas é algo precioso. Porque para interceder por alguém, a gente precisa tirar os nossos desejos do coração. E colocar diante de Deus aquilo que é a vontade dEle. E falar para Ele as coisas que muitas vezes fazem parte dos nossos desejos.
Mas quando esses desejos têm a ver com as coisas do reino, aí se tornam verdades que você deseja para as pessoas. Às vezes desejamos coisas até abençoadoras que vão fazer mal para as pessoas. Mas se você desejar algo mal para alguém, é muito provável que não vai acontecer. Aquilo que Jesus fala nesse texto, ele vai falar sobre transformar a vida de pessoas. Quando a gente fala sobre a proclamação, a gente vê que ele fala: sigam-me e fareis pescadores de homens. Aqui a gente está falando por algo muito precioso. A gente está falando que aonde você está, Deus quer transformar a tua vida. Deus quer te livrar daquilo que é o pecado. E Deus quer te usar para que outras pessoas possam ouvir a voz dele. Quando a gente começa a olhar para esse texto e entender que a proclamação do Evangelho, de falar o que é a vontade de Deus e dizer: Jesus te ama, é algo valoroso que Ele põe na tua mão para carregar. Eu queria fazer um desafio. Lá atrás, o Fábio tem um bloquinho lá que eu deixei com ele. Está lá, não, acho que no cantinho lá. Isso, se alguém puder pegar lá. E você vai ver que tem um papelzinho. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho aqui também. Aqui, ó. Talvez você tenha vindo no culto no domingo, talvez você esteja participado aqui. Eles vão distribuir para vocês. É só um papelzinho, está escrito Viver Jesus. E aqui na frente tem uma bolinha vermelha, tá vendo? Se você apertar ela, ela vai sair, ela vai destacar, ela é de grudar. E eu vou pedir que você tire essa bolinha vermelha e cola no teu relógio, cola no teu celular. Se coloca assim, ó, aqui eu coloquei uma das coisas que eu coloquei, está aqui, ó, na minha capinha aqui do lado. E sempre que você olhar para essa bolinha, a primeira coisa que você vai fazer, você vai lembrar que você precisa proclamar o Evangelho. E alguém que vai estar do teu lado, você vai dizer: Jesus ama muito você. Mas olha só uma coisa também preciosa. Às vezes as pessoas vão ver essa bolinha e você vai colocar em algum lugar que Deus falou para você. E às vezes você está com o coração fechado, com a boca trancada e falou: puxa Deus, eu falo, mas eu quero um sinal. Está aí o sinal. Se alguém perguntar o que é esse sinal, essa bolinha, você vai dizer: eu colei isso aqui, porque eu preciso dizer que Jesus ama muito você. Você aceita esse desafio? Está ali, quer levar mais um? Pega mais ali para você levar. Mas olha só, aí você vai ter um segundo passo. Quando alguém te perguntar e falar com você, você vai pegar uma outra bolinha dessa aqui, ó, e você vai dar para essa pessoa colar em algum lugar. Para que ela saiba que toda vez que ela olhar para essa bolinha, você vai estar orando por ela. E dizendo que Deus ama muito ela. Mas que quando alguém perguntar para ela o que é aquela bolinha, ela vai dizer: é porque Jesus ama muito você. E aí olha só, tem 5 bolinhas aqui. E sabe, isso aqui não é um carnê para você vender, passar adiante, nem ter um Pix com isso aqui. Esse aqui não é o interesse das coisas materiais e humanas. Isso aqui é das coisas que vêm do reino. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Se você conheceu a verdade no teu coração e Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador, então diga essa verdade a outras pessoas, para que essa verdade também chegue ao coração delas e também as liberte daquilo que as aprisiona. Você vai falar: mas eu ainda tenho coisas que me aprisionam. Então busque a verdade, leia a palavra, se coloca diante do Senhor, para que as coisas que te aprisionam, Jesus possa tomar conta e libertar o seu coração disso. Mas aí eu falo para você: vai esperar um tempo tranquilo? Vai esperar que tudo se torne paz à sua volta? Jesus era a verdade, e mesmo num tempo difícil, proclamar as boas novas era necessário. Eu falo para você, enquanto o processo de restauração acontece na tua vida, enquanto o amor, a graça vai sendo derramado todos os dias e renovando sobre você, permita que outras pessoas também conheçam desse amor. Quero fazer um convite para você. Você que pegou esse papelzinho, não é um compromisso comigo, nem com a PIB, nem com a igreja. Você que falou assim: isso aqui é um compromisso comigo. Eu vou começar pela minha casa, eu vou começar pelo meu trabalho, eu vou começar pelos meus alunos. Eu vou olhar para minha casa com os meus filhos e vou falar: ó, tá aqui, ó. Deixa eu colar aqui para você. E eu vou dizer que Jesus a ama do fundo do meu coração.
Você que aceita esse desafio, se coloque em pé. Eu queria orar por você. A minha oração não tem poder algum. Quem tem poder é o Senhor que está no céu, tremendo e poderoso. Mas sabe, talvez nesse movimento que você vai fazer, você vai estar vivendo batalhas à tua volta. E a minha oração, o meu desejo do coração, é que nesse desafio que você firma agora, de falar, Senhor, eu vou mandar essa cartelinha aqui, eu já sei, tem até nome essas bolinhas aqui já. Eu vou dizer para você assim, a minha oração é para que Deus te fortaleça, para que Deus te encha com a presença dEle, para que a graça se derrame na tua vida e para que você possa proclamar a verdade que está dentro do teu coração através do Senhor Jesus. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo na tua presença. Obrigado pelos meus irmãos que estão em pé aqui nessa noite, ó Pai, dispostos a proclamar o teu evangelho. Alguns já têm nomes em mente, ó Pai, alguns já têm lugares para colar essas bolinhas. E Deus, por mais que é uma tarefa, é uma dinâmica, é como se o Senhor estivesse falando, solte as suas redes, venham ser pescadores de homens. E através dessa dinâmica a gente possa semear a Tua palavra. Possamos proclamar as Suas boas novas, ó Pai. Possamos dizer o Deus maravilhoso que o Senhor é. E principalmente dizer à pessoa, Jesus ama muito você. O que eu te peço, Pai, dê forças aos meus amigos. Que ao sair dessa porta não seja só mais um papel guardado no bolso, mais um papel colocado dentro da Bíblia, mas que seja um desafio, que seja um mover, que eles se sintam fortalecidos pela Tua presença, que eles se sintam cheios da Tua presença, mas que eles também tenham o mesmo amor nos olhos, Senhor, que o Senhor teve quando chamou os Seus discípulos. Que assim o Senhor derrame de amor sobre a vida dos meus irmãos. É o que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.